Olá pessoal, professor Nivaldo Galvão, canal NG Matemática. O tema da nossa aula hoje, sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Pessoal, vamos ler com calma esse probleminha aqui, ó. O total de jornais e revista de uma banca no início da manhã é de 1.600 unidades. Sabendo-se que a quantidade de revista é o quádruplo de quantidade de jornais, quantos jornais e revista há na banca? Então, pessoal, vamos destacar algumas palavras-chave, ó. O total de jornais e revista. Então, pessoal, quando eu vou resolver um probleminha de sistemas, eu sempre, como aqui são duas equações, ó, duas variáveis, duas incógnitas, eu vou chamar uma de x e a outra de y, que são as mais comuns de usar, né? Então, x eu vou chamar de jornais, é a quantidade de jornais, tá? E y vai ser a quantidade de revistas. Então, pessoal, graças a essa palavra total aqui no texto, no enunciado do exercício, eu falo que o total de jornais, que eu chamei de x, e revista, dá uma quantidade de 1.600 unidades. Então, pessoal, quando eu quero saber o total, eu faço uma soma. Eu junto as coisas. Eu vou juntar jornais e revistas. Vou achar o total. Quando eu falo juntar, que continha que vocês lembram? Continha de mais. Então, vou somar a quantidade de jornais mais a quantidade de revistas, dá um total de 1.600 unidades. Então, pessoal, já achei a primeira equação do sistema. Revista mais jornais dá um total de 1.600 unidades. Agora, vamos continuar a leitura. Eu parei aqui nesse ponto final, ó. Sabendo-se que a quantidade de revista é o quádruplo. Pessoal, quádruplo significa 4 vezes o número, quádruplo de quantidade de jornais. Então, pessoal, a quantidade de revistas, revista quem é? O Y. Então, a quantidade de revista é igual ao quádruplo da quantidade de jornais, que é o que eu chamei de x. Então, é 4 vezes x, quádruplo da quantidade de jornais. Tá pronto, pessoal, as duas equações do sistema. E o sistema sempre tem uma chave aqui no início dele, ó, fechando as duas equações. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. O método que nós vamos usar para resolver esse sistema é o método da substituição. Por que eu vou usar esse método? Pessoal, sempre quando no próprio sistema das duas equações aqui, já falar quem é uma das variáveis, ó, aqui foi no y, já falou que ele é igual a 4x. Ó, y é igual a 4x. Quando tiver uma situação dessa, não hesita, pessoal, usa o método da substituição para resolver, que ele é super prático. Nesse caso, nós vamos usar esse método. Então, quando você lê o probleminha com calma, identifica as duas equações, no caso aqui são duas equações desse sistema aí, e você vê que uma delas já falou quem é o y, ou já falou quem é o x, tanto faz, já falou qual é uma das duas equações, uma das duas incógnitas, você vai usar esse método da substituição. Então, quando cair numa situação dessa, y é igual a tanto, y é igual a tanto, você vai usar o método da substituição, que é rapidinho. Como que é esse método? Você vai copiar a outra equação, ó, que foi dada, né? Assim, x mais y igual a 1.600. E como o próprio nome fala, método da substituição, você vai substituir esse valor 4x bem embaixo da letrinha y, da variável y, que é aqui, ó. Então, bem embaixo da variável y, você vai colocar 4x. Então, ó, vai ficar assim, ó. E o restante da equação, você vai copiar sem mudar nada. X mais igual, ó, copiando igualzinho, ó. Pronto. Belezinha? Então nós substituímos o valor do y, que é igual a 4x, embaixo da variável y. Então por que o y é igual a 4x? Porque o probleminha me falou isso.
Ele falou que a quantidade de revistas, que eu chamei de Y, é o quádruplo da quantidade de jornais. Então, jornais é X. Então, é 4 vezes X. Se fosse o triplo, 3 vezes X. Se fosse o dobro, 2 vezes X, tá? Então, vamos resolver essa equaçãozinha aqui, pessoal. Lembra que antes do sinal de igual é o primeiro membro da equação? E no primeiro membro, costuma-se, por uma questão de praticidade, colocar sempre a letrinha. Os dois têm a variável, ó. Os dois têm a variável x, só somar. Aqui não tem coeficiente, é 1. 1 mais 4, 5. Aí, 5x. Igual a 1.600. Sempre entre um número e uma variável tem o sinal de vezes. Eu quero tirar o 5 daqui, ó. Porque o meu objetivo é deixar o x sozinho. Então, esse 5 eu vou aplicar a operação inversa. Ele está multiplicando com o x. Ele vai passar sempre dividindo para o segundo membro da equação, tá vendo? Passa embaixo do traço da divisão. Então ficou 1.600 dividido por 5. Então, o nome desse sinal é então. Então, x é igual... Vamos dividir, pessoal, 1.600 dividido por 5. Chapeuzinho no 16. Dá 3, 5, 15. É mais pertinho que eu chego do 16, né? É o 15. Abaixo o 0. Sobrou 1 de resto. Abaixei o 0, formou o número 10. 2 vezes 5, 10. Sobrou 0. Abaixo esse 0. 0 dividido por 5 vai dar 0. 320. É o x. Aí, pessoal, eu vou olhar aqui, ó. O x é quem? Jornais. Então, vai dar 320 jornais. Pronto, já descobri uma resposta. A quantidade de jornais. Agora a quantidade de revistas, tá? É só você pegar o total e tirar 320. Ou você pode pegar qualquer uma das duas equações, qualquer uma, ou é a primeira ou é a segunda. Dica, pega a que você achar mais simples, tá? Aqui sempre tem sinal positivo. Essa aqui é tudo positivo, né? Ó. Mas quando tiver negativo, dá uma fugida. Se não der para fugir, você enfrenta. Aí o que vai acontecer? Pega a mais simples. Eu acredito que a mais simples é essa, porque o Y é revista, é justamente o que eu quero calcular. Tá na cara aqui já, ó. Então, eu vou substituir o valor do X, né? Que é o jornais. Aí eu vou saber o revista. Então, eu vou subir 320, que é o valor do X, no lugar, na segunda equação. Que é essa aqui, primeira equação, segunda equação. Então eu vou copiar a segunda equação. E no lugar do x, eu vou pôr quanto deu? 320. Então fica 4 vezes 320. Então, pessoal, quanto vai dar essa conta? Aí eu vou descobrir o número de revista. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Dá 1.280 revistas. Então a resposta... Então, nessa banca, há 320 jornais e 1.280 revistas. Se você somar os dois, você vai ver que vai dar essa quantidade certinha. Então, beleza, pessoal? Esse exercício foi feito pelo método da substituição. Então, eu resolvi um sistema pelo método da substituição. Agora, vamos ver um outro exercício usando um outro método. Pessoal, já nessa atividade aqui, que é o número 2, nós vamos fazer para um outro método que nós fizemos aqui no anterior, que lá foi o método da substituição. Vamos ver isso aqui, ó, numa fazenda, a quantidade total de patos, ó, total, palavrinha-chave que apareceu também naquele anterior, né? Total de patos e cabras é 200. Vamos parar aqui no ponto final, ó. Então, pessoal, vamos chamar aqui, como apareceu primeiro patos, vamos chamar x de patos, né? Quantidade de patos que tem a fazenda, e y, a quantidade de cabras que tem a fazenda, beleza? Então, eu sei que o total das duas quantidades aqui é igual a quanto? 200. Total de patos mais total de cabras é igual a 200. Já achei a primeira equação do sistema. Continuando a leitura, pessoal. Sabendo-se que o total de pés de patos... Ó, tem outra sominha para fazer aqui, hein? Ó, total de pés de pato
Então eu já sei que a segunda equação vai ter uma quantia de mais aí, né? E cabras é 540. Vamos parar aqui na vírgula, pessoal. Pessoal, esses probleminhas são clássicos de sistemas, né? Acho que muito aluno um dia, quem não fez, um dia vai fazer. Ó, quantos patos tem o pé? Tem 2 pés. Então, como eu chamei o pato de x, eu vou representar o total de pés do pato, 2x, ó. Vendo? E do y são as cabras. Cabras têm 4 pés, então é 4y. Porque o y eu representei a quantidade de cabras, então é 4y. E falou que o total, 540. Achei a outra equação do sistema. Vou colocar a chave para representar o sistema e vou resolver. Note, pessoal, que esse daqui não falou quem é o x de imediato, como aquele outro. E nem falou quem é o y de imediato, como o outro falou também. Lembra que o outro é y igual? Já aparecia um valor? Aqui não. Então nós vamos usar por um outro método isso daqui. A gente vai resolver por outro método. Ah, então não dá para fazer pelo método de substituição como nós fizemos outro? Dá sim, só que dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá. Nós vamos usar um método chamado método da adição. Como que é esse método? Esse método é assim, pessoal. Você não vai substituir ninguém aqui por enquanto. Você vai cancelar uma das duas variáveis. Cancelar, anular. O x ou y você vai anular, vai cancelar. E para cancelar, pessoal, o que tem que fazer? Vamos voltar um pouquinho na ideia dos números inteiros. Ó. Se eu devo, o menos é uma dívida, se eu devo R$4 e vou para a pessoa e faz um pagamento, mais um pagamento, eu pago R$4, quanto que vai ficar a situação? Se eu devo 4 e pago 4, eu fico com 0. Aí eu posso cancelar, ó, a dívida cancelada. A pessoa deve R$80, ela paga R$80, mais sempre o pagamento, menos a dívida. Dívida de 80, o pagamento de 80, a dívida está cancelada, ficou zerado, não deve mais nada. Então, para eu cancelar um número, eu tenho que ter um sinal negativo e um positivo, ó, na adição algébrica, que tem uma aula no meu canal, adição algébrica. Aí eu posso cancelar. Nessa situação eu posso cancelar. Sinais iguais eu não posso, por exemplo, deve 80 e deve 80. Aí a pessoa está devendo 160, a dívida aumentou. Se ela tem um lucro de 80, depois tem um lucro de 80 também, tem 160 de lucro. Tá vendo? Quando os sinais são iguais, aqui não tem sinal e mais, ó, os sinais são iguais, eu não posso cancelar. Eu só posso cancelar nessa situação aqui, ó, tá? Uma dívida e um pagamento, e os números são iguais, tá vendo? 4 e 4, menos 4, mais 4, cancelou, tá? Aí eu posso cancelar. Então, para eu cancelar, eu tenho que observar o sistema se ele obedece a essa situação aqui. Então vamos cancelar x ou y. Você escolhe qual que você quiser, qual que está mais prático para você. Ó, pessoal, aqui, ó. Vamos cancelar o x? Vou escolher o x, tá? Ah, quer cancelar o y? Tanto faz. Só que aqui, olha só, não tem sinal aqui no x, é mais. E aqui no 2 também não tem sinal, é mais. Já não obedeceu, porque tem que ser um positivo e um negativo, ou ao contrário, né? Um negativo e outro positivo para poder cancelar. Então tem que obedecer essa condição, sinais diferentes e números iguais, tá? Os números, os coeficientes têm que ser iguais. Tá certo? Então tem que obedecer essas duas condições, sinais diferentes, coeficientes iguais. Aqui, ó, não tem número, é 1. O coeficiente aqui desse x é 1 e desse aqui é 2. Já furou. Os números não são iguais. Já furou. E os sinais aqui? Tem que ser um positivo ou negativo, ao contrário. Os dois são positivos, então não respeitou essa primeira condição aqui também. Então não está fácil eliminar o x. Vamos ver o y. Aqui é mais, não tem sinal aqui, não tem número, o coeficiente aqui é 1. E aqui é 4. E aqui também é mais. Ó. Os dois sinais são iguais, não pode cancelar, porque tem que ser sinais diferentes. E os coeficientes tem que ser iguais. Aqui é 1 e aqui é 4. Não respeitou também nenhuma dessas duas condições. Então, pessoal, para você poder cancelar, tem que obedecer sinais diferentes. Um é mais, outro é menos, ou menos e mais. E números iguais. Coeficientes iguais, né? Aqui não respeitou nada, nenhuma das duas condições. Então,
ninguém tá fácil cancelar aqui. Então eu vou ter que fazer pegar um artimanha, fazer um refúgio matemático aqui para eu cancelar isso daqui. Como eu tenho que fazer? Eu posso transformar esse 1 aqui no número 2. É só pegar esse 1 e multiplicar por 2, ó. Só que aí quando eu multiplicar, ele vai continuar sendo positivo, não vai? Vai. Porque 1 positivo vezes 2 dá 2 positivo. Então é só pôr menos aqui dentro, ó. Aí esse menos indica que eu vou ter que trocar o sinal de todos esses três termos da equação. Olha como vai ficar, ó. Vou montar um novo sistema. A segunda equação eu não vou mexer. Eu vou só multiplicar só a primeira linha. Ó, vou copiar a segunda igualzinho, ó. Aí eu copiei igualzinho. A primeira aqui que vai mudar, que eu vou ter que multiplicar, ó. Todos vão ser negativos, ó. Porque eu vou inverter o sinal. Aqui é mais, aqui vai ser menos agora. Aqui é mais, vai ser menos. E o 200, ele não tem sinal, ele é positivo. Aí vai ter que trocar o sinal. Mas eu vou ter que multiplicar tudo por menos 2, ó. Então, já pus o sinal aqui. Então, não vou esquecer. 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2x. Aqui é 1. Eu vou multiplicar com menos 2, dá menos 2. Aí é só copiar a letrinha. Ó, o menos do 200 já pus aqui, ó. Que é mais com menos dá menos, né? 200 vezes 2 dá 400 negativo. E agora, pessoal, vamos ver o que aconteceu aqui? Vamos ver se obedeceu. Os sinais são diferentes. Aqui é menos, aqui não tem sinal, é mais. Pronto, respeitou a primeira condição. Segunda condição, os números são iguais? Coeficientes são iguais? Aqui é 2, aqui também é 2. Respeitou também. Agora eu posso cancelar. Olha o que eu vou fazer agora, ó. Cancela. Não vai fazer conta com ele, ó, tá? Então, eu vou ter que fazer essa artimanha para eu poder cancelar. Então, agora é só resolver o y. Sempre de cima para baixo, pessoal. Ou de baixo para cima. Tanto faz, ó. 4 tira 2. Dá 2. Então, pega, ó. 4 menos 2. 4 menos 2. Dá 2y. Quem quiser fazer de cima para baixo, deve R$2 e pagou R$4. Pagou 2 a mais, então é 2 positivo. Igual. Agora aqui, pessoal, 540 tira 400. Vai sobrar quanto? Então a pessoa está devendo R$540 e ela pagou quase 540. Ela deve R$400 e pagou 540, pagou 140 a mais. Então é 140 positivo. Aí, ó. Agora é só tirar o 2 daqui, que está multiplicando, né? Passa dividindo. Então, o y vai ficar sozinho agora, que esse 2 vem embaixo do traço, né? 140 dividido por 2. Então, o valor do y é igual a 70. Pessoal, então aqui quem é o y? Então tem 70 cabras a fazenda. E para descobrir o número de patos, você pega 200 e tira 70, né? Aí você sabe quantos patos tem. Quem quiser fazer por continha de menos, é só o que falta, né? Ó, tem 200 os dois juntos, né? Aí é só fazer menos 70. Agora, quem quiser fazer substituindo a equação, você vai substituir na primeira equação, que é a mais fácil. Ó, x mais y igual a 200. O valor do y na primeira equação. Na primeira, tá? Então eu vou copiar a primeira equação, que pega sempre a mais simples, né? A primeira é mais simples, ó. E no lugar do y, eu vou colocar 70. Fica assim, ó. Então, o x eu copio o sinal de mais. Mais 70, vou tirar ele daqui agora, pessoal. Ele está no primeiro membro da equação. Na hora que ele passar para o segundo membro, quando trocou de membro, você inverte a operação. O inverso da adição é a subtração, né? X igual a 130. Então, o número de patos, 130 patos. Pode ver que o total dá 200 certinho, tá? E essa continha aqui é opcional, né, pessoal? Você pode fazer uma continha de menos direto, beleza? Queridos, então hoje nós vimos resolução do sistema pelo método da substituição e esse aqui pelo método da adição, beleza?
Quem gostou, pessoal, dá um joinha. E quem não é inscrito, por gentileza, se inscreva. Um abraço do professor Nivaldo Galvão e até a próxima aula.